Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos 57 a 62. Texto que coloca diante de nós a radicalidade no seguimento de Jesus, a radicalidade que Jesus pede dos discípulos, a radicalidade que é exigida de nós diante do novo de Deus presente em Jesus de Nazaré. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Amados e amadas de Deus, a imagem Jesus e seus discípulos caminhavam, uma imagem comum que nós encontramos em tantos textos dos evangelhos. Jesus em caminho, Jesus em movimento, e a consciência que Jesus tem de que ele deve ir de aldeia em aldeia, de em cidade, anunciando a boa notícia no reino de Deus. Então alguém disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Então a resposta de Jesus agora: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer dizer, amados e amadas, Jesus é um mestre itinerante. Jesus não é um mestre que prega num lugar fixo e ali, somente dali prega. Não, Jesus é um mestre itinerante que vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, colocando em movimento a boa notícia do reino de Deus. E continua o texto do Evangelho. Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Amados e amadas de Deus, Jesus o convida a seguir. Ele coloca uma condição. Que condição é esta? Ir primeiro enterrar meu pai. O dever de dar sepultura aos pais era um dever do judaísmo. Porém, estamos aqui diante do novo de Deus, diante do novo de Deus, diante do qual não se coloca condições. Deus mesmo se faz presente no meio dos homens em Jesus de Nazaré e convida cada um a uma decisão, convida a uma decisão radical de vida. E aqui ele não é capaz de dar uma decisão radical ainda a Jesus. Ele coloca diante de Jesus e dele o seu pai morto. É claro que possivelmente aquilo que ele diz para Jesus aqui: "Deixa primeiro, depois que meu pai partir, eu te seguirei." E ainda um outro caso. Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares." Jesus, porém, respondeu: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Mas este terceiro, amados e amadas de Deus, que coloca também condição. Que condição é esta? Quer primeiro despedir-se dos seus familiares. Aquilo que para nós pareceria óbvio, para Jesus é o momento de Deus que exige radicalidade na decisão de vida no seguimento. Amados e amadas de Deus, peçamos hoje também a graça. Também nós hoje seguimos Jesus. Também hoje nos colocamos a caminho atrás de Jesus pelas estradas da vida. Nós empenhamos a nossa existência no seguimento de Jesus. Alguns como padres, religiosos, religiosas, outros como leigos e leigas. Todos nós seguimos Jesus. A grande graça que devemos pedir hoje é a graça de seguirmos Jesus com seriedade, seguirmos Jesus com uma certa radicalidade. Radicalidade aqui quer dizer: Jesus deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, Jesus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Nós deveremos sempre nos perguntar, ou melhor, devemos sempre nos perguntar o que Ele pede de nós aqui. Então, que o Espírito do Senhor nos ajude a seguirmos Jesus com seriedade, com radicalidade de vida. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.